Vamos lá. Perda de carga localizada utilizando métodos dos comprimentos equivalentes. Nosso primeiro método. Vamos trabalhar um pouco. Na prática, os comprimentos equivalentes para os diversos acessórios estão tabelados. Os comprimentos equivalentes dos acessórios podem ser expressos em diâmetro das canalizações retilíneas. Então, perda de carga singular ou localizada é perda de carga unitária vezes o comprimento equivalente. Então, o comprimento total vai ser o comprimento real da tubulação, mais, entre aspas, aqui, o comprimento equivalente. Ok? Então, aqui uma explicação um pouco didática. Vamos lá. Temos uma tubulação com um diâmetro conhecido e temos aqui a indicação de uma singularidade, um acessório. Pode ser um registro, a gente já viu vários. Vamos pôr aqui uma válvula gaveta aqui no meio, ok? Então a gente tem a linha de energia descendo aqui, então a gente tem uma perda de carga média, né? Hora que o fluido passa pelo registro, a gente tem uma perda de carga localizada, decresce de uma vez de forma abrupta, depois volta ao normal. Então a gente tem a perda de carga localizada aqui. O que esse método nos diz? Tá? Que essa perda localizada aqui, ela pode ser calculada se a gente considerar um comprimento equivalente no mesmo diâmetro da tubulação em que a gente está trabalhando. Ok? Então, é calculado com essa equaçãozinha pequenininha aqui, ó, no canto direito. Perda de carga localizada é perda de carga unitária. Lembra aquela unidade estranha, metro por metro? Então, é metro por unidade de metro do tubo, vezes o comprimento equivalente, que é tabelado. Ok? Né? Outro slide aqui, que também mostra de forma didática. Né? Então, um produto que apresenta ao seu longo peças especiais comporta-se no tocante às perdas de carga como se fosse um conduto retilíneo mais longo. Então você tem uma tubulação de 10 metros com um registro que seja de gaveta, bola, qualquer um aqui no meio. Ok? Se você for na tabela que a gente vai apresentar na sequência, e esse comprimento equivalente for igual a uma perda de carga, como se a tubulação tivesse uma perda de carga em 5 metros, você calcula como se tivesse 15 metros de comprimento equivalente. Não que essa tubulação vai ter 15 metros, mas você vai calcular como se tivesse 15 metros. É uma forma de abstração matemática que facilita o nosso método de cálculo. Ok? Então essa é a tabela que é apresentada no livro do Azevedo Neto. Tá? O nosso professor, nosso pai da hidráulica aqui no Brasil. Então, vai de diâmetros de 13 milímetros interno até 350, sempre a dar atenção para os milímetros, que é o diâmetro nominal, diâmetro interno, tá? Cuidado com a polegada, eu costumo trabalhar somente com milímetros aqui nessa hora. Então, qual que é o nosso limitante? É o diâmetro máximo aqui, ó, 350. Quando passar disso, a gente tem que partir para outra tabela que eu já vou explicar, ok? Então, nessa coluna a gente tem o diâmetro e aqui a gente tem as peças, tá? Então, cotovelo, raio longo, cotovelo, raio médio, cotovelo, raio curto, cotovelo, curva 90, curva 45, entrada normal, entrada de borda, válvula de gaveta aberta, válvula globo aberta, válvula de ângulo aberta, válvula T passagem direta, T saída de lado, T saída lateral, válvula pé de crivo, saída de canalização, válvula de retenção e válvula de retenção. Então, para cada diâmetro, a gente vai ter o quê? Um comprimento equivalente. Então, se a gente pegar aqui, ó, um cotovelo de 90 graus, raio longo, para um diâmetro de 350 milímetros interno, a perda de carga é equivalente, por isso que chama método de comprimentos equivalentes, a 7,3 metros, ou seja, a perda de carga em um cotovelo de 90 graus raio longo é equivalente a uma tubulação de 7,3 metros de 350 de diâmetro, ok? Então, em vez de 5 metros, seria
7,3. Ok? Quando não tiver, você ver nessa tabela aqui, o diâmetro for menor ou maior que 350, maior que 350 ou menor que 13, ou as peças especiais não estiverem nessa lista, você vem para essa outra tabela, ok? Que é o comprimento equivalente em diâmetro das canalizações. Tá? Ela é referente ao número de diâmetros, então fica fácil também. Tá? Então, se você pegar aqui, por exemplo, uma redução gradual, você multiplica 6 vezes o diâmetro. Então, se for 20 milímetros redução gradual, ou 400, tá? Como 400 está fora, tá? Você quer saber quanto vai ser o comprimento equivalente. Você multiplica 400 vezes, cadê? Redução gradual, 6. Então vai dar 2.400. Ok? Combinado? Tá? Então, voltando a esse slide que vocês já viram anteriormente na aula presencial, né? Classificação das perdas de carga. Perda de carga total igual HP igual ΔH. É a perda de carga distribuída mais a perda localizada. Tá? E aqui a equação da fórmula universal de perda de carga, que é a junção das equações de Darcy-Weisbach. Belezinha? Que vocês também já conhecem, né? Então, perda de carga total é comprimento total mais comprimento equivalente. Tá? E vamos aí para o primeiro exercício. Belezinha? Uma canalização de ferro, tá? Com coeficiente de rugosidade de Manning. Manning não, de Haselwiller, desculpa. Igual a 100, com 1.800 metros de comprimento e 300 milímetros de diâmetro, está descarregando em um reservatório 60 litros por segundo. Calcular a diferença de nível entre a represa e o reservatório, considerando todas as perdas de carga. O que a gente vai ter de acessórios, de pés, tá? Então a gente tem um reservatório aqui, uma barragem, tá? Uma tubulação e vai passar para esse reservatório, tá? O que o exercício está perguntando? Qual a diferença de nível entre a represa e o reservatório? O ΔH aqui. Qual que é o macete para a gente resolver? É igual lá o ΔH com essa perda de carga total aqui. Ok? Então, o que a gente vai ter de acessório, tá? Duas curvas de 90 graus. Aqui localizamos elas com as setinhas vermelhas. Duas curvas de 45. Localizamos elas. Duas válvulas de gavetas abertas. Localizamos aqui, ó, os registros com a letra R. Tá? Uma entrada de borda, aqui na entrada do reservatório. E uma saída de canalização no reservatório da entrada da fábrica. Ok? Vamos para o próximo slide. Tá? Então, calculamos a velocidade. Tá? Equação para ganhar dinheiro o resto da vida. Vazão dividido pela área. Tá? Então, vazão transformamos em metros cúbicos por segundo, tá? Temos em litros por segundo, tá? Então, e a área, πd ao quadrado sobre 4, tá? O diâmetro de 300 milímetros, já transformei em metro, já coloquei πd ao quadrado sobre 4, então velocidade 0,85 metros por segundo. Por quê? Porque nesse primeiro exemplo eu vou utilizar o método do coeficiente K. Então, o macete para fazer esse método, primeiramente, é isolar o item aqui, né? Velocidade ao quadrado sobre 2g. Então, para isso eu tenho que saber a velocidade. Então, velocidade ao quadrado, 0,85 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8. Então, eu tenho um valor fixo para v ao quadrado sobre 2g. Porque depois eu só vou mudar o k aqui, ó. Então, v ao quadrado sobre 2g é 0,037 metro. Lembrando, né, que também perda de carga a gente utiliza em hidráulica para engenharia civil
a unidade metro ou MCA, metro de coluna d'água. Tá? Essa tabela que a gente utiliza aqui para encontrar o fator K para cada peça, e eu as destaquei aqui. Né? Curva de 90, 0,40. Tá? Curva de 45, 0,20. Entrada de borda, 1. Saída de canalização, 1. E válvula de gaveta aberto, 0,20. Ok? Quem tiver dúvida, volta lá no primeiro slide. O material já está disponível no portal. E agora eu faço a somatória, multiplicando pelo número de unidades que eu tenho em cada peça. Ok? Então, uma entrada de borda K igual a 1. 1 vezes 0,37, que é o V ao quadrado sobre 2G, 0,37. Duas curvas de 90. O K é 0,40. Então, 2 vezes 0,40 vezes 0,037. Então, a perda de carga é aproximadamente 0,30. Duas curvas de 45, o K é 0,20. Então, 2 vezes 0,20 vezes 0,37. 0,037. Então, HS 0,015. Duas válvulas de gaveta abertas, K igual a 0,20. 2 vezes 0,20 vezes 0,37, dá 0,015. Uma saída de canalização, K igual a 1. 1 vezes 0,037 dá 0,37. Faça a somatória, 0,037 mais 0,030 mais 0,015 mais 0,015 mais 0,037. Então, somatória das perdas de carga localizada é bem baixa, 0,134 metro, ou 0,134 metro de coluna d'água. Ok? Lembrando que, para C, coeficiente de rugosidade, Hazel-Williams igual a 100, utilizamos esse quadro, né, esse quadro resumo das equações, tá? E escolho uma dessas equações, tá? Vou utilizar essa aqui, porque para calcular o J, eu tenho a vazão e tenho o diâmetro. Ok? Então, colocar a vazão aqui, metro cúbico por segundo, e o diâmetro em metro. Tá? Então, substituo os valores aqui, encontro a perda de carga unitária. Então, 0,004 metro para cada metro de tubulação. Perda de carga distribuída é igual perda de carga unitária vezes o comprimento. Tá? Então, 0,004 vezes 1.800. Tá? Perda de carga aproximadamente 7,20 metros. Pego a equação da perda de carga total, ΔP, então a perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. Tá? Então, ΔH é igual 7,20, que eu acabei de calcular, mais 0,134, que é a perda de carga localizada. Calculei aqui. Então, a perda de carga total é 7,334 metros. Lembrando no macete do início do exercício, que a diferença entre cota a gente iguala com ΔH. Então, a diferença entre o nível da água do reservatório de chegada é igual, e o reservatório aqui de captação é 7,334. Ok?